Hello guys. So, in the lesson of today, we are going to learn about the use of will. Então, gente, abra um livro Student Book, no capítulo 2, na página 22. Então é o seguinte, gente. Eu vou passar esse texto aqui para vocês e eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem depois. Então, ó. Kit 3, You Tell, Chapter 2, I will buy a pair of golden earrings. Dad, I've already told Mom. I'll check my bank account today. I think I've already saved that amount of money for my trip to the World Cup in Brazil. Good. Natalie, why are you eating so little? Remember, you don't need to go on a diet. Eat more pasta, please. Oh, I'm going to eat enough food, Dad. As I was telling you, I'm going to buy a pair of golden earrings. Natalie Florence Greeny, what have you got on your mind? Oops. Get your own money so I won't need to pay or buy things for you anymore. I just thought I could buy them. They're so cute. Miss, what about our dream house? Don't forget, you're helping me save money for it. You're right. Let's keep saving. I prefer saving to losing that house on Sunset Boulevard in Riviera, right? And new furniture for the house, some Morocco rugs, some adornments for the living room, and your mom's big mirror, as she says. Oh, wow, I have to call the broker today. Oh, bye, dear. Bye, Dad. Don't forget, think before you act, Natalie. Let's grow up a bit, okay? Okay, Dad. Sorry. I'm not going to forget it. Pronto, então, gente, no vídeo nós temos dois consumistas, um brigando com o outro porque ele quer gastar o dinheiro de uma maneira diferente em outros itens consumistas semi-inúteis também. Então, depois dessa crítica social foda, vamos prosseguir com a aula. O que vocês vão fazer aqui, gente? Primeira coisa que eu quero que vocês façam aqui é: vocês vão traduzir esse texto, tá bom? Vocês vão traduzir o texto inteiro e conforme vocês vão traduzindo, vocês vão colocar as palavras que vocês vão circular, as palavras que vocês não conhecem aqui direito, tá bom? Então, por exemplo, tá lendo ali, Dad, I've already told Mom, I'll check my bank account today. I think I've... Então, vamos supor que você não conheça a palavra, não sei, already. Tá? Então você vai circular o already e vai procurar o significado. E aí você vai fazer, né? Aí pode colocar em cima ali se você quiser, né? Do seu livro. E vocês vão tentar aprender essas palavras que vocês não conhecem, tá bom? Então vão traduzir, circular as palavras que não conheçam. O already é um já, tá bom? By the way. E o próximo exercício, depois que vocês traduzirem, seria o quê? Seria vocês mandarem um áudio para mim, tá? Como é de costume já no começo do texto de cada capítulo. No texto do começo de cada capítulo. Eu sempre peço para vocês mandarem um áudio para mim, para eu estar dando dicas de como vocês podem estar melhorando o sotaque, a pronúncia de algumas palavras. Beleza? Então, gente, caso vocês fiquem com vergonha, né, de mandar, como tem muitas pessoas que têm vergonha de mandar no grupo, vocês mandem pra mim no privado, não tem problema algum, beleza? Então eu vou estar dando dicas do que vocês vão poder fazer, né? Caso vocês estiverem falando alguma palavra meio errado, eu falo como pode melhorar. Se estiverem fazendo alguns deslizes no sotaque, eu falo o que vocês podem estar fazendo, como, por exemplo, TH, né? O TH que é um monstro que a maioria das pessoas tem dificuldade no começo de aprender. Caso vocês precisem de alguma ajuda em alguma coisa específica, podem estar lá perguntando pra mim, tá bom? Então, uma outra coisa que seria muito interessante, que eu acabei de pensar aqui, gente. Olha, o próximo exercício do texto. Seguinte. Eu gostaria que para treinar o listening de vocês também, vocês ouvissem o áudio do vídeo e que vocês tentassem... Eu não vou pedir inteiro, tá bom? Para, né, não castigar muito vocês, castigar entre aspas, né? Essa primeira parte, que é da página 22,
eu gostaria que vocês escutassem o áudio e tentassem colocar as palavras que vocês acham que são. Tá? Então você vai escutar o áudio e vai escrever o que você está escutando, o que está entendendo. Aí depois você vai voltar, né, depois que você terminar até ali o Nathalie, você vai voltar ali e dar uma olhada para ver o que você acertou ou não, né? E aí o que você errou, você vai lá, volta no vídeo, no áudio, dá uma ouvida de novo e vai tentando melhorar com o tempo, entendeu? Vai tentando melhorar ali, ouvindo e corrigindo a si mesmos, entendeu? Então beleza, esse é o exercício aqui, os exercícios do texto. E agora? Agora vamos para a próxima página. Então, gente, na próxima página, depois do texto, né? Na página 24, nós temos aqui o will. O will, gente, eu já deixei bem explicado naquela aula do going to, né? Que é a aula do capítulo passado. Então é o seguinte, gente. Eu vou passar meio por cima o will aqui, tá? Explicar o que ele faz, só que sem dar aquela explicada do going to, né? Caso vocês fiquem em dúvida, alguma coisa, tipo, por exemplo, quando usar o will e o going to, vocês podem retornar lá para a aula 1 do capítulo 1, né? Que se eu não me engano foi lá que foi dada a explicação das diferenças entre o will e going to. Como essa daqui, como eu já fiz isso, né? Nessa aqui do will, eu vou somente mesmo fazer uma explicação do will, beleza? Então, gente, o que vocês vão fazer aqui? Deixa eu só explicar primeiro o will. O will, gente, ele é usado quando você está tendo uma ideia agora, uma coisa, como eu posso dizer, uma coisa bem espontânea. Você vai dizer que vai fazer alguma coisa, tá? No futuro, só que você teve essa ideia agora, ela foi bem espontânea, não foi uma coisa pré-planejada, entendeu? Não é uma coisa que você já tinha organizado, que ia fazer, etc. É uma coisa espontânea, uma vontade que te surge e você fala, eu vou jogar videogame. Então, eu vou jogar. O will, ele se encaixa muito bem com o vou, né? Que é o nosso vou que basicamente ele está substituindo a ideia do jogarei. Um eu vou jogar e um eu jogarei, na ideia do português brasileiro de uma maneira orgânica, ele representa a mesma coisa, tá? Ele só está jogando o verbo jogar no futuro, tá? Então eu vou jogar e eu jogarei, organicamente falando, é a mesma coisa para a língua portuguesa aqui no Brasil. Digamos, de novo, eu estou falando de maneira orgânica, tá? Talvez, né, na estrutura real da língua portuguesa não seja assim, mas de uma maneira orgânica, o brasileiro ele fala assim, ele usa o vou, né, vai, o verbo ir no caso, né, para jogar o verbo seguinte no futuro. Então eu vou jogar, você vai ir à praia. Tem gente que fica bravo, né? Fala um vai ir, pessoal, já não é possível, mas é um erro gramatical. Mas, gente, o brasileiro usa isso, tá bom? Então, mesmo quem, né, fala que está gramaticalmente incorreto ou não, mesmo, né, esse pessoal reclamando, é o jeito que o brasileiro fala, beleza? E a gente sabe que é assim, né? A gente não tem dificuldade de entender. Então é isso, o will é né? Eu vou jogar, você vai nadar, ela vai ir à praia, nós vamos gostar disso, vocês vão querer mais, eles vão sair de casa, entendeu? Então veja só que, né, esse verbo ir conjugado jogando o próximo verbo no futuro, a mesma coisa do que eu jogarei, você falará, ela dirá, entendeu? É só isso, é a mesma coisa.
Então, mas como eu falei, né, uma das diferenças entre will e going to é que o will ele faz isso quando é uma decisão, né, que você vai fazer algo no futuro espontânea, ali na hora, sem ter pensado, sem ter planejado sobre isso antes. E o going to não, é quando você já tem um preparo, né, já tinha pensado antes, organizado, etc. Mas não vou me aprofundar aqui no going to. O will também, gente, ele é usado, né, como eu já falei, para dar uma previsão sem base, né, sem uma base argumentativa. Ela é uma pura opinião, né? Por exemplo, se eu não tenho nenhum argumento a meu favor, tipo um argumento científico, por exemplo, eu não vou usar o going to, que o going to ele precisa de um argumento, ter uma base científica, alguma coisa sólida, né, alguma pesquisa, etc. Ou algum conhecimento de algum fato, né, uma coisa sólida para você dar a sua previsão ali. Enquanto que o will, não, o will é simplesmente uma opinião do que você acha que vai acontecer, só isso. Tá? Essa é a previsão do will. Mas o will também é usado quando você vai fazer uma previsão de um fato ou quase fato, como por exemplo, o sol vai nascer, olha lá, o sol vai nascer, tá? Usei o will, por quê? Porque a única maneira de o sol, não a única, né, mas uma das únicas maneiras de o sol não nascer, né, seria se um buraco negro entrasse no sistema solar, por exemplo, sugasse a massa do sol, alguma coisa assim, né, desse nível acontecesse. A Terra vai continuar girando, tal, veja só, vai continuar, entendeu? E a única maneira da Terra parar de girar seria o quê? Um corpo cósmico gigantesco se chocando contra ela e parando o movimento, né? O movimento que a Terra faz. Então essa seria uma das poucas possibilidades, uma coisa raríssima de se acontecer. Então é por isso que é um fato ou quase fato, tá bom, gente? Então, agora explicado qual é o uso do will, eu vou explicar mais algumas coisas, a parte da estrutura de como usar o will. Então, ó, will vocês já sabem, né, que você vai colocar o will, você vai colocar primeiro o sujeito, depois o will e mais um verbo, e o will vai jogar o verbo para o futuro. Então essa frase aqui que a gente tem na página 24, I will go to London, ele basicamente está dizendo, né, eu vou ir para Londres. Então esse, né, will é um vou, eu vou ir, como um eu irei, tá bom, gente? Mesma coisa. Então, como é que eu vou fazer a parte da negação dele? A parte da negação, gente, eu vou colocar um not. Deixa eu ver se tem aqui para eu mostrar. Não está aqui. Mas eu vou colocar um not. Como? Eu vou colocar um not, assim como os outros modais, porque o will é um modal, eu vou colocar o not na frente dele. Então, ó, I will go to London, eu vou ir para Londres. I will not go to London. Então, depois do will eu coloquei um not, e agora olha como fica a frase. Eu não vou ir para Londres. Tá? Eu não vou ir para Londres. I will not go to London. Beleza? Então, gente, é só colocar um not depois do will. Pronto. Então, entre o will e o verbo, né? Will go. Bota entre eles dois um not, né? Depois do will, o not. E antes do go, né? E pronto. A frase ficou na negativa. I will not go to London. Eu não vou ir para Londres. Agora, eu falei ali para colocar o sujeito, né? Você pode colocar um nome de uma pessoa, por exemplo, uma frase aleatória que surge na minha cabeça. Rafael will die. Por exemplo, Rafael vai morrer. Eu estou colocando o nome Rafael e eu poderia colocar também, né, um pronome, ele. Mas não importa. Coloco Rafael will die ou ele will die. Não importa, entendeu? Pode ser tanto ali um pronome como o nome, né? O sujeito no caso da frase. Então, ó, a negativa vocês já aprenderam, né? Colocar o not depois do will. Como que eu vou fazer então a pergunta?
uma questão. Eu vou simplesmente trocar a posição do will com o sujeito, beleza? Então, ó, Rafael will die. Tô afirmando, Rafael vai morrer. Aí, se eu troco a posição, como eu falei, né, do sujeito com o modal, como é que fica? Will Rafael die? Então, ó, de Rafael will die fica will Rafael die? De novo, Rafael will die, will Rafael die? Então, viu como eu só, né, mudei a posição ali das duas palavras. E é só isso que você tem que fazer, tá? Então, will vai antes, né, vai no lugar do sujeito, e o sujeito vai no lugar do will. Pronto. Então, ó, he will be a teacher. Will he be a teacher? Primeira eu afirmei, ele vai ser um professor. Na segunda, ele vai ser um professor. E uma parte, né, uma questão com entonação interrogativa. Entenderam? É assim que vocês vão fazer a parte da interrogação, gente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui em cima, que eu não tinha falado, as contrações. Então, como é que fica? Full form. Essa full form é a forma completa da ideia com o modal, tá? E aqui é a contraída. Então, ó, I will fica I'll, ok? You will fica you'll, fica you'll. O he will fica he'll. She will, she'll. O it will fica bem esquisitinho. Fica it'll, ok? It'll. O we will fica will. O you will, you'll, como vocês já sabem. E o they will fica they'll, ok? They'll. Então assim fica a pronúncia das contrações, tá bom, gente? Agora, para fazer a contração negativa, tá? O tipo não vai, como que você vai fazer? Não fica willn't. Olha como fica esquisito e difícil a pronúncia. Willn't. Se ficasse com we, né? De will mais not. Então, gente, eles mudaram, tá? Então não fica will mais not, fica tipo willn't. Fica como? Fica want. Então no lugar do i aparece um o. Want. Fica mais fácil a pronúncia, entendeu? E é assim que é a contração da negativa do will mais not, né? Fica want. Então, ó, I won't work, eu não vou trabalhar, beleza? I won't eat it, eu não vou comer isso. She won't like it, ela não vai gostar disso. He won't stop it, ele não vai parar isso. I won't sleep late, eu não vou dormir tarde. They won't eat pasta, eles não vão comer macarrão. Beleza? They won't eat pasta. Então, gente, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Tem aqui o exercício na página 25. Então, ó, make questions. Você vai fazer, né, como eu ensinei para você colocar na questão, né? Você vai fazer aquilo bem específico e vai colocar ali naquele espaço que falta. Então, ó, tem a frase be a teacher. Então, vocês vão colocar só o que falta. Como eu já acabei de explicar, eu não vou dar o primeiro exemplo como eu normalmente faço, tá? Então, ó, a segunda, rain next week. Terceira, have pasta. E quarta, study tomorrow. Beleza? E na segunda parte aqui, ó, na segunda metade, o que vocês vão fazer? Create sentences. Então, vocês com essas palavras já previamente dadas, vocês vão criar a frase. Então, ó, she paint the wall. O que você vai fazer? Will she paint the wall? Tá vendo? Eu coloquei o resto da frase para criar uma frase. Então, ó, she paint the wall. Só tem isso. Eu coloquei will she paint the wall? Cara, não mudou muita coisa, na verdade. Só botei um will. Will she paint the wall? Aí a gente tem a segunda. We graduate next year. Will we graduate next year? Mesma coisa. É só colocar um will. Entendeu? É que eu pensei que tinha mais coisa na minha primeira frase, até eu perceber que não. Só coloquei um will. Então é isso, tá, gente? Vocês vão
fazer então a frase com essas palavras que estão vos sendo dada aí na página 25, tá bom? Nessa parte aqui, ó. E aí a gente tem a segunda parte. Ask with will and answer. Então, ó, a gente tem ali as três palavras também. We be fine. We be fine. Então, a gente vai colocar o resto e transformar em uma pergunta, né? Então, ó, will we be fine? Aí você vai responder yes, we will ou no, we won't. Ok? Respostas curtas. Yes, we will ou no, we won't. Tá bom? Want, aquele want na contração aqui que eu tinha mostrado para vocês, tá? Vamos ler o resto. You work with an assistant. You pay cash. They be high school students. E you talk to the teacher. Ok? Terceira parte aqui, ó. Ask with want and answer. Aí de novo, o mesmo esquema. She become an architect. Mary be sick. He talked to the Chinese boy. It play a rock music. He feed the cat. E vocês vão fazer a mesma coisa, só que vocês vão fazer a pergunta com want. Vocês podem fazer isso também, tá, gente? Que é colocar o quê? O want no começo. Tipo, want you. Tá? Want, só que normalmente é mais usado só com want na contração mesmo. Então, ó, por exemplo, won't she become an architect? Se eu fosse falar que ela não ia virar um arquiteto, né? Uma arquiteta, desculpa. She won't become an architect. Tá? Tô afirmando. Agora, como pergunta, ela não vai se tornar uma arquiteta? Won't she become an architect? E pronto, só isso. É a mesma ideia do outro, tá? Só vai colocar o won't, né? Que é com o não. Ela não vai se tornar uma arquiteta? Beleza, gente? Podem fazer o resto aqui. Mary be sick. He talked to the Chinese boy. It play a rock music. He feed a cat. E aqui é a mesma coisa, tá bom, gente? As respostas na contração não, desculpa. As respostas sendo escritas daquela maneira curta delas, sabe? Yes, she will ou no, she won't. Beleza? Agora nós temos aqui, ó. Página 26. Na página 26, gente, nós temos see and talk places. Now you create phrases orally and ask your classmate. You read and ask your classmate, will you go to Bali during the holidays? Your mate reads and answers, yes, I will go to Bali. No, I won't go to Bali. Então, gente, aqui estava dizendo para vocês, né, fazerem isso e depois perguntarem para algum colega de classe. Mas vocês não estão com colegas de classe para fazer. Podem perguntar para qualquer pessoa, tá? Então, ó, vocês vão completar ali, né? Por exemplo, o que elas estão fazendo? A primeira, estão dançando, né? Aqui em cima tem as palavras, algumas que estão acontecendo aqui. Então, ó, dance, read, eat, melt, pay, call, write, see, use. Então, na primeira, elas estão fazendo o quê? Dançando. Então, will they dance? Aí, yes, they will ou no, they won't. Tá? Vocês só vão completar essas daí. Mesma coisa as outras, tá? Vocês veem se tem algumas que se encaixam aqui e vocês vão utilizá-las para completar a página. Tá bom? 26. Agora, a 27, nós temos aqui sobre roupas. See and talk, the right clothes for the right occasion. You read and ask your mate, what will you wear on the beach? Your mate reads and answers, I will wear bikini. Então, gente, olha lá. What will you wear in the winter? Aí vocês vão, né, ter que procurar a tradução em inglês dessas palavras, tá, dessas imagens, e vão colocar, por exemplo, what will you wear in the winter? I will wear boots, né? A primeira imagem são o quê? Botas. Logo eu coloquei aqui, I will wear boots. Então vocês vão estar aprendendo o nome dessas coisas, mas usando o will, né? Praticando o uso do will. Então, ó, what will the boys wear?
What will you wear on a hot summer day? What will she wear today? What will the... Que letras são essas aqui? CEO wear? What will Elton John wear? What will you wear? What will the princess wear? What will you wear to run? Beleza? Então vocês vão colocar os nomes dessas coisas. E esse é o exercício da página 27. Agora, gente, página 28. Na página 28, see and learn. Why will, mais o resto aqui, né? Tem o sujeito e mais o complemento. Então, gente, vocês podem colocar, né? Lembra aquelas palavras com WH, né? Tipo why, porquê, when, quando, who, quem, how. Só que how não é com WH. Então, pera. Mas how normalmente se encaixa nessas também. Então, fiquem tranquilos. Deixa eu ver outra. When eu já falei. How, who, what, né? O que. Então, vocês podem colocar antes também. Lembre-se disso. Isso funciona para todos, né? Então, por exemplo, what will you do in the summer? What will you do in the summer? O que você vai fazer no verão? Então, tá vendo? Ó? Fiz aqui a frase de boa. What will you do in the summer? Tá? Então, gente, o que vocês vão fazer aqui? Make questions and give answers. Aqui também está dando uma dica interessante para quem não sabe, que é o porquê e o porquê. O porquê nosso, né, de pergunta e o nosso porquê de resposta. Em inglês, a diferença não é só um espaço. Em inglês são duas palavras diferentes. Então, ó, why é um porquê de pergunta e because é um porquê de resposta, né? Veja até que ele parece um por causa, que pode ser substituído por esse porquê, né? Esse por causa, ó lá, cause, because. Olha como esse cause parece um por causa. Eu lembro que quando eu estava aprendendo mais inglês, né? Não aprendendo mais inglês, mas quando eu estava mais assim no começo da aprendizagem do inglês, eu lembro que eu acabava associando esse because por um por causa. Talvez isso ajude vocês também a se lembrar mais. Então, gente, olha lá. O que vocês vão fazer aqui? Tem why, she e for John, né? Então vocês vão colocar why will she cook for John? E aqui tem um cook aqui também, né? Então, why will she cook for John? Por que ela vai cozinhar para o John? Because she likes John. Tá? Só fala isso, because she likes John. Porque ela gosta do John. Tá bom? Então, aqui é uma pergunta, veja bem, mas aqui é só uma resposta. Então, a resposta não precisa ser necessariamente no futuro, né? Com will. Pode ser qualquer jeito a resposta, tá, gente? Por isso que eu coloquei, ó. Because she likes John. Porque ela gosta do John. Beleza? O resto é a mesma coisa, tá? Vocês só vão criar as frases e fazer as respostas. Lembrando que a primeira sempre é a pergunta, tá? Ó, vejo interrogação aqui em todas as outras. Tá bom, gente? E aqui, ó, create sentences, use future tense. Henry arrived today. Então, gente, vocês vão simplesmente usar essa base aqui já e criar o resto da frase. Então, ó, Henry will arrive today, tá? Ó, simples assim. Eu fiz uma frase bem simples. Caso vocês queiram fazer uma frase um pouco mais complexa, vocês podem também, tá? Então, ó, Henry will arrive today. O Henry vai chegar hoje. Beleza? Então, vocês vão fazer agora com o resto. My sister moved to that apartment. Why her friend come here? Emily used the computer. The department store open at 9 a.m. The news start at noon. I drink watermelon juice for lunch. The TV talk show be on Tuesday night. Ok, gente? Então podem fazer as frases aqui vocês. Terminando, vocês podem mandar lá para eu corrigir, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação ao uso do will, nem da parte estrutural.
né? Eu falei mais das diferenças entre o will e going to na primeira aula do capítulo 1 desse mesmo livro, caso vocês, né, mas caso estejam com dúvida entre usar qual em qual momento específico, podem voltar naquele vídeo para vocês darem uma olhada. Beleza, gente? Então é isso. Até a próxima aula. Bye, bye.